Pode falar o que você quiser, pode falar o que você quiser. Nem de mim, nem de você. Fica tranquilo. Tem medo não, filho, eu corto. Você bem que você é o editor, né? Você vai ficar com o vídeo original, né? Aí é complicado. Aí é um tiro no pé. Legal, da hora. Então, olha só, estamos aqui mais uma semana e hoje esse convidado muito especial. Esse cara que é meu amigo, meu parceiro de muitas coisas do seminário. Cara, Thiago, se apresenta aí pra galera, cara. Fala, galera. Boa noite. Muito bom estar aqui com vocês. Bom, meu nome é Thiago, né? Como o Lucas já falou aí. Cara, sou de muito longe, né? Meus pais são brasileiros, obviamente. São de Macapá, do estado do Amapá. Segundo o Lucas, eu sou índio, sou Yanomami. Lá de Roraima, mas de Roraima é ele. Ele vem de Roraima. Rondônia, rapaz. Rondônia, verdade, verdade. Meus pais são de lá do Amapá, moram há mais de 40 anos aí na Guiana Francesa, estado francês ultramarino ali, que faz divisa com o estado do Amapá, lá no extremo norte do Brasil. Sou de Caiena, capital, né, desse estado. E tô aqui desde 2008, né, vim para cá, para Vargem Grande Paulista, para a FATESB, né, estudar teologia, e me formei em 2011, de lá acabei ficando por aqui, caminhei um pouquinho, né, e hoje moro em Cotia, e é isso. Sou casado, tenho uma esposa linda, maravilhosa, uma bênção de Deus na minha vida, temos um filho, essa semana fez 4 meses, tem sido a nossa alegria aqui, né, a nossa vida mudou totalmente, completamente com a chegada dele, que é ele quem, logicamente, depois de Cristo, ele quem dá sentido para as nossas vidas, né? Como homem, como mulher, no caso da minha esposa, como pai, como mãe. E é isso. Da hora. Cara, o pior, mano, é que você casa depois de mim e você faz filho primeiro que eu, bicho. Oh, Que aí você isso? me quebra, amigo. Eu tô aí com 5 anos casado e pensando em ter filho, você já casou e já fez filho, mano, você é louco, cara rápido Relaxa, da pega. relaxa. Relaxa, quando tiver que ser, vai ser. Quando tiver que chegar, vai chegar. Ai, 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 legal. Mas já Bom, 5 anos de casamento já tá no limite já, hein? rapaz, passei uns perrengues aí que foi graças a Deus que eu não fiz filho antes. Olha, eu dou graças a Deus, bicho. Olha, quando meu filho nasceu, eu falar, filho, você chegou na hora certa, porque se tivesse vindo antes, meu amigo. Tem esse lado também, cara. Nem me fale. Nossa, Responsabilidade rapaz. muito grande. Não, eu adquiri uma responsabilidade assim forte, né, quando casei, porque aí comecei a ver. Mas ainda assim teve muita coisa que eu precisei passar, que a gente precisou passar como casal para poder aprender e tipo assim, cara, agora somos maduros, sabe? Agora, poxa, Então, é porque isso aí, cara. Assim, a gente precisa. Embora a gente, às vezes a gente acha que a gente já é o maduro o suficiente, né? Mas não, cara, a gente tem muito o que aprender, tem muita coisa para passar, para viver, adquirir experiência. E é isso. Bom, graças a Deus que Deus sabe o tempo certo para todas as coisas, né? isso é verdade, isso é verdade. Bom, cara, você falou que você cresceu na Guiana Francesa, cara. Meu, quase ninguém. Olha, eu acho Exatamente. que poucas pessoas sabem. Eu lembro de na escola ver de longe assim algumas coisas, porque eu gostava de geografia, então eu ficava vendo os países da América do Sul e tal, essas coisas, América Central, essas paradas todas. Cara, e você nasceu em Cayena. Cayena, Guiana Francesa. Ah, então, assim, você é francês de naturalidade, então. De, na- Isso, francês de nascimento, né? Tenho dupla cidadania, brasileiro por causa dos meus pais e francês por ter nascido lá, né? Entendi.
Você ainda lembra do francês? Segundo... Você ainda fala... Lembro, cara. Legal, da hora. Cara, então assim, primeira pergunta aí se é que a gente pode dizer que eu tenho um roteiro, mas primeira pergunta, cara, como é que foi a sua infância lá? Porque, cara, você é o primeiro que eu converso que, assim, não cresceu no Brasil, né? Então, como é que era a cultura? Como é que era a vida de uma criança na Guiana Francesa? Cara, assim, a minha infância foi muito tranquila, né? Eu não, a vida lá é muito semelhante com a vida no Brasil, né? Até por causa da proximidade, né? Lá tem muita gente de fora, muitos estrangeiros, principalmente brasileiros, né? Tem muita gente do Brasil lá, a maior comunidade estrangeira é brasileira. E assim, cara, em casa, meus pais sempre preservaram, né, a cultura brasileira, em todos os sentidos, hábitos, costumes, culinária, tudo, né? A gente, é como se a gente vivesse, a minha infância foi como se eu vivesse em dois mundos, né? Em casa eu vivia no Brasil, né, ali, desde da língua falada e tudo mais, e fora eu vivia em outro país. Assim, tem muita semelhança, né? É muito parecido, não tem muita coisa assim diferente. Penso eu que por causa da proximidade, né? E assim, a minha infância foi muito tranquila, cara. Uma infância normal, não fui uma, não fui uma criança anormal, né? Apanhava, quantas vezes apanhei do meu pai, da minha mãe, embora eu preferisse apanhar do meu pai, né? Meu pai era educado para bater, cara. Meu pai era assim, ele só batia na gente de cinta, né? E era só do joelho para baixo. Então isso era gerava uma certa tranquilidade para a gente. Já minha mãe não, cara, era o que tinha nas mãos e por onde pegasse tava. E do pescoço para baixo. Do pescoço para baixo não livrava nada, cara. E, minha infância foi muito tranquila, muito boa, graças a Deus. Foi muito. Ainda sou, graças a Deus, muito feliz, né? Legal, que bom. Eu não lembro, quer dizer, lembro vagamente, você é filho único, né? Não. Nós somos 7 ao todo, né? Somos 7. Eu sou ali do meio. Errei por pouco. Muito pouco. Muito pouco. 7 irmãos, cara. Estão todos lá, cara, ou estão espalhados aí pelo Brasil, pelo mundo? Não, todos lá. Minha família toda mora lá. Meu pai, minha mãe, meus irmãos, né, sobrinhos, todo mundo lá. Todo mundo pertinho um do outro. Você é o único José que veio embora, né? Exatamente. Fui embora. Eu fui para mais distante deles, né? Ah, legal. Com os irmãos, se dava bem? Com os irmãos tranquilo? Ou... Cara, assim, no geral, sim. Eu tenho um irmão, o Rodrigo. Não sei se ele vai ver essa entrevista em algum momento, mas se ele ver, ele vai dar muita risada. A gente era que nem cão e gato, cara. A gente brigava muito, a gente não podia estar perto um do outro, encostar um no outro, que a gente estava brigando. E não era briguinha de ficar falando, né? Era briga mesmo de sair na mão. De sair na mão, pontapé. Nossa, era terrível, cara. E assim, meu pai sempre brigou muito com a gente por isso, né? Sempre falando, vocês são irmãos, vocês têm que se amar, não é assim que funciona. E eu lembro, cara, que a minha última surra, a última vez que eu apanhei, foi com ele. Meu pai colocou a gente de joelhos, abraçados. Não sei se meu pai lembra disso, cara. De joelhos, abraçados, e a gente apanhou juntos, cara. Nunca mais a gente brigou. Nunca mais. Bom, e, cara, adolescência, como que foi essa... Você já falou aí, né, que a última que você apanhou dos seus pais foi aí com 13 anos aí, por aí. Né? E aí a adolescência, embora você saia de casa, ainda na adolescência, com 17 anos, né? Você era o bebê da turma, mas Verdade. É você e o Flo, você e o Flo.
Era aí o flow. E aí você ainda sai. Então, mas ainda você pega essa fase da adolescência que talvez é a parte mais crítica. Para muita gente. Como é que foi a adolescência para você? Dentro de casa, com relacionamento na igreja? Deu crise, não deu crise? Como é que foi? Cara, deu crise, viu? A adolescência é uma fase muito complicada, né? A gente sempre acaba entrando ali numa crise de fé, numa crise existencial. Na verdade, assim, cara, eu saí de casa, eu tinha 15 anos de idade, né? Ali onde meus pais moram é interior, então na época não tinha ensino médio, né? Então eu cheguei ali de 14 para 15 anos, já para ir para o ensino médio, eu precisava continuar estudando, né? Então eu tive que sair de casa, fui morar na capital, onde eu tinha nascido, né? Já mudei criança ainda para o interior. Fui morar na capital, morar com a minha irmã, né, com 15 anos, para estudar, né, poder estudar, dar continuidade nos estudos. E assim, cara, morava com a minha irmã, logicamente, muito responsável, né, sempre preocupada, mas não é mãe, né? Então você acaba tendo uma certa liberdade, uma certa independência, né? Então a minha adolescência, na verdade, foi passada com ela, na casa dela. Morávamos apenas eu, minha irmã e o filho dela, né? Depois de algum tempo, meu pai foi a trabalho também, meu irmão, aí eu morei também com eles, antes de ir para o seminário. Então, assim, foi um período né, um período meio ali que, né, eu vaguei um pouquinho, fiquei ali meio que surfando ali na onda, né, não sabia muito bem quem eu era, para onde ir, o que fazer. Ah, até então, embora eu tenha nascido e crescido num lar cristão, né, o que é um risco muito grande, é um problema muito grande que de quem nasce numa família cristã corre, né, e tem esse problema de achar que é cristão, achar que é evangélico, que conhece a Deus. Então, na verdade, não, né, você acaba se acostumando, se adaptando a isso, a toda a questão da religião, aos rituais, aos cultos. Você acaba se acostumando à liturgia do culto, você vai e faz porque você cresceu fazendo, ou cresceu vendo alguém fazendo, você acaba se acostumando com aquilo. E aí, algum tempo, né, algum tempo antes de vir para o seminário, é que eu realmente ali vamos dizer assim, me encontrei, né? Legal, cara, que da hora. Foi nesse momento que você teve o seu encontro com Cristo, o momento que você se converteu de fato, ou tinha sido em outro momento? Cara, eu costumo dizer que, na verdade, é que assim, né? A gente sempre espera, a gente tem, não sei se isso é cultural, se é cultura da igreja brasileira, porque eu falo que eu né, vivo muito mais no Brasil, tenho muito mais contato com a igreja brasileira do que qualquer outra igreja. A gente sempre espera, assim, principalmente quando as pessoas vão falar de contar como foi sua conversão, né? A gente sempre espera, assim, um testemunho, alguma coisa, assim, estrondosa, né? Aquela coisa sobrenatural, nossa, e Deus desceu e falou comigo, alguma coisa nesse sentido, o céu se abriu, né? Cara, e não, eu não, se você me perguntar, Thiago, você tem alguma coisa assim marcante que falou, ó, aqui foi a sua conversão, aqui foi. Eu vou te falar que não, eu entendo que a minha conversão foi progressiva, né? Começou ali algum tempo antes do seminário, né? Quando eu comecei a entender um pouco do evangelho. Fui para o seminário, né? E ali tive todas as dificuldades e falhas que um ser humano tem, erros que um ser humano pode cometer, mas ainda assim estudei, consegui aprender alguma coisa, aprendi muito mais depois do que durante, né? Eu posso dizer que hoje algo que eu posso dizer é assim, se eu pudesse ter me dedicado mais, né, me aplicado mais aos estudos teológicos, eu faria isso se eu pudesse voltar no tempo, né? Mas graças a Deus eu consegui, né? Consegui estudar, consegui ler, consegui aprender alguma coisa. E assim, eu fui crescendo na fé, né? Adquirindo conhecimento de Deus, adquirindo convicções, adquirindo conceitos acerca da palavra, acerca da doutrina.
E assim eu fui crescendo na fé, amadurecendo, conhecendo Cristo, tendo experiências, né, de vida com Deus. E eu posso dizer que a minha conversão foi assim, né? Foi progressiva, minha vida. Legal, mano, legal. Nossa, muito bacana. Legal. Não, é porque assim, sabe o que acontece? Foi como você falou, às vezes as pessoas querem uma experiência de conversão, aquela coisa mirabolante, entendeu? E eu acho que assim, o momento de conversão é tão interessante, vamos supor assim, se a gente resume num momento específico, aquele momento que a gente confessa a Cristo e tal, é um momento em que é praticamente que padrão, que todo mundo entende que é pecador, que não tem condição de viver sem Deus, que consegue ver a própria realidade e falar que sem Deus não é ninguém, não é nada. Sim. Né? E eu acho que isso é a grande sacada da conversão. Não é algo que, nossa, apareceu aqui Miguel aqui para mim e trocou uma ideia comigo. Entendeu? Jesus. Cara, na verdade, sim. Na verdade, sim. Isso aconteceu comigo, cara. Assim, eu não sei se você vai lembrar de uma aula creio eu que era a análise de Romanos ou de Efésios, creio que de Romanos, com o pastor Edivaldo Beranger, né, falando da justificação, cara. Para mim ali, né, se eu posso dizer que houve um divisor de águas ali, que houve vamos dizer assim, caiu a ficha, né, caiu a máscara, e tipo essa convicção de que eu sou pecador, de que eu preciso de Cristo, e sem Cristo não há solução, sem Cristo não há possibilidade alguma de alcançar a vida eterna, cara. Foi numa aula, já estávamos no 4º ano, se eu não me engano, com o professor Beranger, né, uma aula sobre justificação. Foi terceiro ano. Terceiro ano, né? Uma aula sobre justificação pela fé. Foi o ano que a gente fez a exegese. Foi nessa matéria que a gente fez a exegese. Eu lembro que a minha exegese foi justamente de justificação. Justificação, né? Romanos 3. Exato. Então, e fui numa aula dele, cara, assim, né, para responder a sua pergunta. Se houve, assim, esse momento de experiência, de encontro, assim, palpável, né, com Cristo, esse divisor de águas, foi numa aula sobre justificação pela fé. Até então, na verdade, né, eu até pensava que conhecia o Evangelho, né, eu que venho de uma igreja pentecostal, de uma igreja onde, infelizmente, ainda há muito legalismo, há muito... embora eu nunca tenha... Você faz assim... embora eu nunca tenha sido, né, pentecostal nesse sentido de bagunça, de barulho, de gritaria, que eu lembro! Né, de plantar bananeira, mas assim, cara, entender o evangelho, cara, foi quando eu entendi a respeito da justificação pela fé, né, da obra de Cristo, de que ou só ele e não há outro, né? Fora dele, não há outro meio, não há outro caminho, não há nenhum outro meio de nós sermos salvos se não for pela graça de Deus, né? E cremos, olharmos para Cristo, para a cruz, e cremos na obra que ele fez por nós e ponto, né? Somente. Eu lembro, pô, a gente sentava lado a lado. É verdade. Cara, posso falar que você ficava jogando ali? Posso falar que você ficava jogando ali do... Pode falar. Tudo bem, você vai contar depois, né? Vixe, foi muito Pro Evolution nessas aulas aí. Ó, nem lembrava do nome do jogo, mas era isso aí. Que nem eu lembro, cara, principalmente nas aulas do Zé Ayrton, lembra? Nossa, nem me fale. Bom, se bem que eu não nem notebook eu tinha na época, era muito pobre, assim, comparado a vocês, né? Ai, que converseiro, muito pobre. Nossa. Minha mãe parcelou em 24 vezes o meu notebook.
Bom, cara, assim, muito próximo da sua conversão é o seu chamado, né? Eu acho que, assim, por isso que você está contando, da progressão e tal, e até esse momento marcante no meio da aula, então ele tá muito mesclado, a sua conversão e o seu chamado. Mas como é que foi para você ter a convicção assim, cara, eu vou pro seminário, vou me lançar isso aqui pro ministério, para seguir em frente? Como é que foi para você tomar essa decisão? Cara, eu via muito a questão da necessidade, né? Assim, eu não me via sendo né, nem quando eu fui para o seminário, nem durante, nem muito tempo depois, eu não me via assim, pastoreando, ocupando uma função de liderança, né? Eu sempre me vi muito ensinando apenas, né? Pregando, ensinando, fosse no, no culto, fosse numa escola bíblica, discipulando alguém. E assim, cara, eu me vi sendo chamado para o ministério da palavra, do ensino, porque eu olhei, né, para mim, né, que nasci no evangelho, cresci na igreja, e, cara, eu cheguei na idade de 18 para 19 anos e imagina, você está 18 anos, 19 anos na igreja e não sabe nada, cara. Você não sabe nada, não conhece nada. Você fala, meu, como assim, né? Como assim? Então, assim, lógico, não estou aqui culpando as lideranças da época, né? Até porque nós também temos a nossa parte nisso, nossas falhas. Não houve esforço, não houve nenhuma dedicação a aprender alguma coisa. Mas assim, cara, eu olhei para a necessidade, olhei para mim e vi, cara, eu tô aqui na igreja há tantos anos e não conheço nada, não sei nada. Não sei responder, né, sobre o porquê da minha fé, não sei expor nenhuma doutrina, não sei defender absolutamente nada. E olhando para muita gente à minha volta, eu via a mesma situação, né? A gente sabe daquilo que a gente ouve na igreja, mas que a gente nunca procurou saber se realmente era aquilo ou não, se aquilo é bíblico ou não, se está na Bíblia ou não, se realmente é assim ou não. A gente ouve, a gente aprende, acha até bonito, legal, bacana, a gente acaba reproduzindo, passando para frente, mas sem nunca ir na fonte, né? Então, foi muito baseado na necessidade, né, de aprender, de crescer no conhecimento de Deus, de crescer na fé, e também a necessidade de ver pessoas também ali há tanto tempo caminhando na igreja e não ter um fundamento, uma base, né? Vivendo, na verdade, vivendo na base de experiências, ou até mesmo na base de experiências de outras pessoas, o que é ainda pior, né? Então, uma situação muito complicada, muito difícil. E meu único intuito, né, no exercício do ministério são dois. Primeiramente, glorificar a Deus acima de tudo, de qualquer coisa, né, ainda que isso me custe tudo, né, eu falo isso com muito temor, com muito zelo no coração, glorificar a Deus e segundo, ajudar a mim mesmo e ajudar as pessoas à minha volta, né, trazendo essa luz, né, esse entendimento, né, adequado. Legal. Cara, assim, era muito um pensamento, né? Acho que, não sei, não lembro quanto a você, mas eu tinha muito esse pensamento sobre, tipo assim, meu, se o cara fez um seminário, se o cara fez a faculdade de teologia, ele tem que ser um cara integral na igreja. Entendeu? O cara tem que passar, o cara tem que ser contratado da igreja, não tem conversa. Tanto é que, naturalmente, quando a gente estava acabando o seminário, pelo menos boa parte de nós tivemos aquele desespero, né? Poxa, para que igreja que eu vou? O que eu vou fazer da minha vida? Entendeu? Que acabou o seminário, você já não tem mais casa para morar, você não, né? Você tem que se virar, né? Não tem mais comida ali na mesa. Mano, então, tipo assim, cara, como que você enxergou isso depois e hoje? Porque assim, também chegou. O que acontece? Por que eu tô fazendo essa pergunta? Eu já comecei a ver muita gente falando, né,
nesse período de pandemia, que tipo assim, de ser pastor bivocacionado. Ser pastor, mas ter uma profissão também. Porque numa situação como essa, não tem uma igreja, que nem a gente tem aqui em Marília, a PIB, né, que a gente fez parte. Tem muitos pastores, muitos pastores. Então, tipo assim, para manter o salário dessa equipe toda num período como esse que a gente ainda tá passando, é complicado. Né? Então, assim, Então, como é que... cara... Não, pode falar, pode terminar. Não, já tava... Não, já era o encerramento, já. Então, cara, assim, bom, primeiro, por que eu não sou integral? Porque a igreja aqui é pequena, a igreja não tem condições, né, de manter o salário de um pastor, pelo menos não por enquanto, não por agora. Então, eu com família, com esposa, com filho, seria muito complicado, né, aquela história de que, tem que, né, logicamente a gente vive por fé e não por vista, mas aquela história de que não, tem que ser pela fé, tem que ir, né, e por isso que você tem tantos obreiros por aí passando fome, passando frio, perdendo o casamento, perdendo filhos, por causa dessa má compreensão da fé, né. Então, assim, cara, eu acredito sim que o pastor titular da igreja, pelo menos o pastor titular da igreja, ele deva ser integral, né, ser mantido pela igreja. Agora, todo mundo ser mantido pela igreja depende do poder aquisitivo da igreja. Tem igreja que tem condição, né? Tem igreja que não tem, cara. Então, assim, eu pessoalmente, eu não me sentiria à vontade, por exemplo, ser um pastor auxiliar, um presbítero, um diácono da igreja, seja lá qual tipo de cargo, função for, sendo sustentado, mantido integralmente pela igreja, né? Não vejo que é por aí. E assim, cara, no seminário é muito essa cobrança, né? Essa pressão de que, não, se você está fazendo seminário, você tem que ser pastor, tem que ser missionário, você tem que ser isso, você tem que ser mantido pela igreja. Não tem, cara, não tem. Então eu vejo assim, você tem que, se você foi para o seminário, é porque você tem um chamado específico. Lógico, todos nós somos chamados para a salvação, né? Lógico, tem gente ali que vai ser pastor, tem gente ali que vai ser missionário, tem gente ali que vai ser professor de EBD, cara. Tem gente ali que vai cuidar de jovens, tem gente ali que vai cuidar de adolescentes. Foi tempo perdido? Não foi, né? Pelo contrário, bom seria se todo cristão, se todo membro da igreja pudesse fazer um seminário, nem que fosse um seminário de base, né? Um curso básico de teologia, né? Então, perdeu-se muito essa noção de que teologia é para todos, né? Não é só para quem vai estar especificamente no ministério, né? Então, assim, tanto que, claro, eu também me cobrei isso, né? Agora, o que vai ser de mim agora? Para onde eu vou? O que eu vou fazer? Mas não foi algo que me causou, assim, um desespero, né? Não me senti desesperado por isso. Tanto que demorou, né? Eu me formei em 2011, vim assumir uma igreja na linha de frente, tem um ano e pouco, foi em maio do ano passado, né, 2019. Então demorou bastante tempo ali, né? Nesse meio tempo eu auxiliei, ajudei, né, apoiei, fiz o que eu pude fazer para ajudar, né, a liderança. Eu creio que o meu chamado, meu ministério foi exercido da mesma forma, da mesma maneira, né? Legal, legal. Cara, é muito bom poder conversar com alguém que tem uma ideia dessa, entendeu? Porque assim, hoje eu também não tô integral na igreja, entendeu? Mas tem muita gente que pega e fala assim, mas você tem desejo de voltar? Mas você tem desejo de pastorear novamente? Eu falo, mas amigo, eu tô pastoreando, eu só tô de tempo parcial. Eu tenho uma vida hoje, eu tenho um emprego. Exatamente, é a necessidade, assim, hoje não dá, estou numa igreja que, infelizmente, bom seria se tivesse condições, né, de me manter minha família, mas infelizmente não dá, agora eu vou trocar a igreja, sair da igreja e ir para outra por causa disso? Jamais, né, então, tô lá, faço o que eu tenho que fazer, né, gosto do que eu faço, mas eu preciso trabalhar fora para manter a família, né. Minha esposa precisa comer, precisa vestir, meu filho precisa comer, precisa vestir, né? As contas chegam no final do mês, no começo do mês as contas chegam,
E as pessoas não querem saber se você é pastor, se você não é, se você tem fé, se você não tem fé. As pessoas querem receber, né? Então, a necessidade é que faz esse, né, nesse sentido, tá fazendo esse momento. Exatamente. Cara, muito legal. Outra coisa, e aí esse é um pontinho um pouquinho mais delicado. Cara, muitas pessoas se frustram com a igreja, porque a igreja tem pessoas, e pessoas acabam frustrando pessoas. Cara, nesse período, você se frustrou com a igreja? Chegou um momento que você falou assim, cara, não quero mais saber desse negócio? Cara, igreja é complicada. Igreja é complicado, cara. Para quem acha que igreja é um mar de rosas, está muito enganado, né? Aquilo que você falou, a igreja é composta por pessoas, e pessoas são falhas, são problemáticas, você tem que lidar tanto com pessoas fáceis de lidar, quanto com pessoas mais difíceis, né? Houve sim, cara, por 2 vezes eu me frustrei, não diria assim com a igreja em si, mas com a liderança, né? Primeiro, a liderança que não quero aqui de forma alguma denegrir a imagem de ninguém, nem falar mal de ninguém, apenas relatando fatos, né? A liderança que me enviou para o seminário, que acabou falhando na questão financeira, né? Quando eu me espantei, quando me avisaram, eu já estava com uma dívida enorme no seminário, né? Achando e tranquilo, porque me garantiram que as mensalidades seriam pagas, eu podia ficar tranquilo, não precisava nem me preocupar com isso. Então, estou lá estudando, né? E de repente recebo a notícia de que já há alguns meses, alguns anos até, as mensalidades não estavam sendo pagas, né? Então, me conversei, fui procurar entender o que aconteceu, e as respostas que eu obtive, né? O retorno que eu obtive não me convenceram, né? Então, foi a minha primeira frustração. E a minha segunda foi depois com a liderança que veio depois dessa, né? Na questão, em questão pessoal, ou em questão de finanças, nada, mas em questão mesmo doutrinária, né? Comecei a ver ouvir coisas que uma coisa é você discordar teologicamente, uma coisa é você ouvir uma má compreensão doutrinária, um erro teológico, e outra coisa é você começar a ouvir literalmente heresias, né? Coisas que são totalmente antibíblicas, independentemente da sua linha teológica, independentemente da sua tradição, né? Então, você começa a ouvir coisas que não batem, né? Não fazem sentido, e quando você de alguma forma tenta tirar suas dúvidas ou questionar alguma coisa, você é mal interpretado, né? Acham que você quer ser melhor, maior, quer ocupar o lugar, e não é bem isso, né? E ainda mais quando você vê resistência, não pela pessoa não ter sido convencida, mas simplesmente por orgulho, né? Por posição, não, eu estou numa posição assim, eu sou o líder, então ainda que eu esteja errado, eu não posso admitir que eu estou errado, porque isso vai queimar o meu filme, né? Eu vou ficar mal na fita. Então, foram essas frustrações que eu tive. Mas assim, que não foram assim suficientes para me deixar assim, vamos dizer, perdido ou desanimado, né? Eu procurei nesse tempo, nessas 2 fases, procurei me apegar a Cristo, né? A palavra de Deus, o que me sustentou e que me sustenta até hoje, a doutrina, a palavra de Deus, aquilo que a palavra me ensina, e também sabendo que as pessoas falham mesmo, eu já falhei muitas vezes, estou propenso a falhar ainda muitas vezes, a gente erra, a gente cai, a gente se levanta, né? Então, nesses tempos eu aprendi a olhar para Cristo, né? Cristo é a perfeição, Cristo é o padrão a ser seguido. Me apeguei à palavra de Deus, graças a Deus, a doutrina, né? Creio que se isso tivesse acontecido antes de eu adquirir algum conhecimento bíblico, com certeza eu não teria permanecido.
Eu falo que o que me sustentou em tempos difíceis, em tempos de crise na fé, na igreja, né, embora eu, por essas 2 vezes, tenha saído da igreja local, mas não da igreja de Cristo, o que me sustentou foi a palavra de Deus, né, foi aquilo que Deus havia me revelado na sua palavra, acerca dele, acerca da sua obra, né, acerca da fé cristã. Legal, mano. Nossa. E eu lembro desse semestre. Foi na volta de um semestre, né, que você recebeu essa notícia. Foi do 3º pro 4º ano, cara. Cara do céu, eu lembro desse bagulho, eu pensei comigo assim, eu falei, mano, esse cara é louco, virar as costas para a igreja, porque é o sustento, mas, né, aí você tem as suas razões e tal, e foi bom, né, porque Então. foi bom porque isso aí levou alguém que eu não curtia muito. Rapaz, então, cara, cara, é complicado, assim, não foi, até então, assim, não foi por isso mesmo, sabe, foi assim, deixaram de pagar as mensalidades, nas férias eu fui, como todas as férias eu ia, fui para a igreja, cheguei lá e fui conversar com a tesouraria, fui conversar com o pastor, fui perguntar, fui questionar, né, se era verdade, se não era, o porquê. Aí, primeiramente, me disseram que não, que estava pago, estava em dia, né? Liguei para a secretaria do seminário e a secretaria insistia em dizer que não estava pago, né? Fui lá, questionei e aí pedi os recibos, né? Eu falei, bom, então, já que está pago, me deem os recibos, eu mando para a secretaria, pronto, o problema é resolvido, não tem, né? Eles identificam lá os depósitos, né? Os valores, está resolvido. E aí não tinham recibo nenhum, né? E aí inventaram lá uma desculpa muito esfarrapada, né? Do porquê que não tinha os recibos. E aí não deu mais certo, né? E quase que eu saí de seminário, né? Tentaram me tirar, não lembro, não sei se vieram aqui ou se ligaram, acho que ligaram para a diretoria do seminário, a diretoria me chamou na volta, né, às aulas, conversou, me explicou, perguntou, questionou, eu expliquei a história, contei a história toda de novo para a diretoria, expliquei o que estava acontecendo, e aí o diretor me deu um voto de confiança, né? Falou, ó, você não pode ficar no seminário sem ser membro de uma igreja, você tem que ter uma igreja, senão não faz sentido. Aí foi quando eu me tornei membro da Igreja Batista Renovada, onde eu fiz parte por alguns anos, para poder dar continuidade no curso, né? Foi uma loucura, mas não foi. Eu tive os motivos, né? Não, é verdade, né? Que, poxa, assim, digamos assim, é a base, né, mano? Você tem uma base. E aí, a igreja do estágio, né? Era a sua igreja de estágio na época, ainda bem que a sua igreja do estágio abraçou você e boa. Isso, exatamente. A igreja do estágio que me acolheu, né? Legal. E a Bruna, mano, como é que ela chega na tua vida? Cara, a Bruna é uma bênção de Deus na minha vida. Cara, eu conheci a Bruna em abril de 2016, né? Eu fui pouco, depois que a gente saiu do seminário, eu fui lá, embora eu more aqui perto, eu fui lá pouquíssimas vezes, né? Foi num evento da FATESB, se não me engano, aniversário do seminário, em abril de 2016. Eu fui, né, no culto lá, na celebração, e eu vi, né, aquela moça bonita, sempre, né, trabalhando ali, fazendo as coisas de um lado e para o outro, não parava quieta, aquilo me chamou a atenção, né? Ela era E aí seminarista? a gente era seminarista, estudou na FATESB também. Ah. Ela é da turma de 2013. Conheci ela em 2016, abril, né, 2016. E assim, cara, eu até tentei uma aproximação, mas eu nunca fui muito bom, né, de me aproximar, de dar né, iniciar nunca, cara, isso nunca foi meu ponto forte. Não sei se por timidez ou por falta de habilidade, mas nunca foi o meu forte, né? E aí, assim, ainda assim eu até tentei alguma aproximação, mas ela nunca me deu corda, né? De jeito nenhum, mandava mensagem, demorava dias para responder, quando respondia, né? Ah,
E aí a gente tem um amigo em comum, que é o Maicon, nosso amigo, né? Maicon Montana. Aí, e aí, conversando com o Tyrion, depois voltou para o seminário e acabou também indo para a mesma turma dela, né? E aí a gente Nossa. conversando com o Tyrion, com o Michael, né? Fazendo ali, perguntando quem é aquela moça, a Bruna e tal, como é que ela é. E eles, né, falando muito bem dela para mim, falando de mim para ela, tentando fazer ali no meio do caminho. Mas assim, ela sempre se mostrou muito resistente, né? Aí no final do ano, já para se formar, do nada, numa segunda-feira à noite, eu estava dando aula, saí da aula à noite do curso que eu dava na época, e do nada tem uma mensagem dela no Messenger, né? Bruna no Messenger, mas como assim, né? Aí tava lá, tipo, só um boa noite. Boa noite, né? Isso já era 10 e pouca da noite. Boa noite. E aí a gente não parou mais de conversar, né? Isso foi em outubro do mesmo ano. Aí conversando, a gente chegou a se encontrar uma, duas vezes, né? E aí a gente acabou gostando um do outro, acabou tendo, né, essa admiração pelo outro. E aí no final do mesmo ano, finalzinho de dezembro, a gente começou a namorar, né? Tive que ir lá conversar com os pais dela. Antes disso, ela falou, antes disso, nada, nem sim, nem não, nem pegar na mão deixava. Aí eu fui lá, conversei com o pai, com a mãe, eles autorizaram. Aí a gente tá aí, cara, desde dezembro de 2016, aí em 2017, meio do ano, a gente noivou. Aí quando foi em outubro de 2018, a gente casou. Cara, eu queria ter tanto ido no seu casamento, bicho. Eu lembro quando você me chamou, mano, eu não consegui ir. Cara, eu te amei Nossa, todo mundo. Eu nossa, acho que da nossa, bicho. eu acho que na nossa época do seminário, quem foi no meu casamento, cara, foi o Thiago Henrique. O Thiago Henrique foi. O restante não pôde, né? Não pôde estar. Mas foi muito Eu, bacana, cara. Foi muito eu legal. também não pude. Eu acho que o mesmo motivo de muita gente. Mano, pensa num ano negro. Foi 2018 na minha vida. Nossa, 2017, nem me 2018. fale, Foi um cara. ano negro, negro. Não fiz nada nesses 2 anos, porque foi tenso. Mas legal. Meu E o Deus. neném, como é que ele chega? Cara, aí o neném, né? A gente casou em outubro de 2018. E aí, quando foi em julho do ano passado, a gente descobriu que ela estava grávida, né? Assim, graças a, assim, não foi, a gente não tinha planejado, né, ainda, e claro que fazia parte dos nossos planos, mas um pouco mais para frente, né? Mas veio, né, acabou vindo, e ele é uma bênção, cara, nas nossas vidas, né? Ele assim, ele a- né, ainda que tenha as limitações dele, é uma criança muito feliz, muito alegre, muito forte, muito saudável. E assim, cara, e ele veio para mostrar os cuidados de Deus mesmo na nossa vida, cara, o quanto Deus é bom, misericordioso, o quanto Deus é poderoso, né? Não sei se você sabe, ele tem uma doença chamada mielomeningocele. Ele foi diagnosticado ali com 25 para 26 semanas de vida ainda na gestação. O que é isso? A mielomeningocele é uma má formação no finalzinho da coluna, né? Na formação dele, o finalzinho da coluna dele não se formou, não fechou. Então, isso cria uma lesão, isso cria uma ferida que fica exposta, que é coberta por uma membrana, né? Para que não haja contato ali com o líquido amniótico. E o que isso causa, né? A causa disso não se sabe, a ciência não tem uma resposta para isso, né? Não sabe. Alguns acreditam que tem a falta de ácido fólico, né? Que é um hormônio, se não me engano, que o corpo da mulher produz, que a mulher tem insuficiência, por isso que tem que tomar, por isso que é muito importante a gravidez planejada, né? Eles dizem, né? Começar a tomar esse ácido fólico antes, uns 3 ou 4 meses antes de engravidar, para que não haja esse risco, mas ainda assim a ciência não bate o martelo, não diz que é isso, né? Não se sabe a causa. Pode ser um excesso de células ou falta de uma insuficiência de células. E o que isso causa? Isso causa
desde sequelas mínimas, que graças a Deus é o caso do Augusto. Por exemplo, o Augusto hoje ele tem hidrocefalia, né, no nível leve, graças a Deus não é nada que possa comprometer o cognitivo dele, o bom desenvolvimento dele, e ele tem também os pés tortos, né, e a movimentação das pernas reduzida, que isso vai ser corrigido, ele vai passar por cirurgia ortopédica, né, entre 6 meses e 1 ano, e o ortopedista dele já garantiu que ele vai andar, né, vai fazer a cirurgia, vai fazer fisioterapia e vai andar. Talvez no início precise de algum tipo de ajuda, mas que ele vai andar, vai ter uma vida independente, né, vai ter uma vida como normal, como qualquer outra criança. Graças a Deus, essas foram as sequelas que ele teve. Mas há casos bem piores, né, há casos de paralisia total, casos de hidrocefalia, assim, num nível muito elevado. É uma doença terrível. Mas, assim, a gente viu assim, os milagres de Deus na vida dele, né? A gente crê piamente que Deus fez um milagre na vida dele entre o primeiro e o segundo diagnóstico. No primeiro diagnóstico, quando a gente descobriu, assim, foi um baque, cara. A gente saiu da clínica totalmente desnorteados, né? Minha esposa não parava de chorar, tendo que acudir ela na calçada. Assim, foram dias bem difíceis, né? A gente passou por uma fase assim bem complicada. O primeiro diagnóstico, o médico condenou ele. Falou, ó, a gente pode tentar fazer uma cirurgia intraútero para tentar salvar alguma coisa, mas não desenganou totalmente, né? E aí assim, por que a gente crê que ele não errou no diagnóstico? Porque esse cara, pela graça de Deus, a médica que fez o diagnóstico, a ultrassom, foi aluna dele. E esse cara é o pai da medicina fetal no Brasil, né? Dr. Maurício Saito. E aí a gente, no mesmo dia, ela conseguiu um encaixe, né, numa clínica de filantropia que ele tem, e aí ele deu o diagnóstico, ele falou, ó, não tem o que fazer, cara, é tentar fazer a cirurgia, se a gente conseguir a final de ano, recesso, era difícil formar a equipe, ter toda a estrutura necessária. E aí a gente só orou, não, a gente se desesperou, ficou ali sem saber o que fazer, né, 1000 coisas passaram pela nossa cabeça, e assim, a gente orou, confiou em Deus, muitas pessoas ajudaram a gente em oração, apoiaram, né, e cara, no segundo diagnóstico, já foi um diagnóstico bem diferente, né, assim, o médico falou, ó, realmente, ele tem a mielomeningocele, ele tem hidrocefalia, tem os pés tortos, mas ele tá, de resto, tá tudo preservado, tudo intacto, tudo funcionando normalmente, né? E daí começou o acompanhamento intenso, né? Semanalmente a gente ia para o Hospital das Clínicas, ultrassom, exames e tudo mais. A gente conseguiu numa clínica particular cirurgia para ele, cirurgia intraútero. E aí, um dia antes da cirurgia, o médico fez uma última ultrassom e falou: não vamos fazer cirurgia, porque pro caso, na situação em que ele está, os riscos são muito maiores do que os possíveis benefícios, né? Então, havia o risco de morte para ele, para a mãe, risco de nascer prematuro, todas essas complicações, né, de final de gravidez. E aí decidiram fazer a cirurgia nele depois do parto. Então ele nasceu e logo após o parto ele passou pela cirurgia, né? Foram mais de quase 10 horas, sei lá quanto tempo foi de cirurgia, para corrigir, né? Que era fechar, né? Pôr o material para dentro, né? Do corpo, da coluna e fechar, né? Tudo mais. E assim, cara, a cirurgia foi um sucesso, porque a previsão de internação era de, no mínimo, de 20 a 30 dias. E no 8º dia, os médicos chegaram e disseram, não tem porquê, não faz sentido ele continuar aqui. Ele está muito bem, reagiu muito bem à cirurgia, a cirurgia cicatrizou muito bem, fechou muito bem, não teve infecção, não teve nada. Então, assim, pode ir embora, não tem por que ficar aqui, tá muito bem, a recuperação dele foi excelente, né? Inclusive o médico que fez a cirurgia falou para mim, para a mãe dele, falou, eu nunca vi uma lesão
tão grande, né, como a dele, mas também eu nunca vi uma recuperação tão rápida e tão excelente como a dele, né? Então, assim, ele passa ainda hoje, ele tem um acompanhamento intenso, né? A gente teve que fazer um convênio para ele faz, toda semana a gente vai ter que ir 2, 3 vezes para o médico, exames, ultrassom da cabeça, urologia, cardiologia, tudo, pediatria, ortopedia, o que você imagina, são várias especialidades, né, que ele precisa passar. E assim, cara, ele está com 4 meses fazendo todo esse acompanhamento intenso de consultas, de exames, de radiografia, ultrassom e tudo que você puder imaginar. E assim, cara, até hoje os médicos dizem, ó, tá bom demais, tá excelente. Né, eles até se surpreendem, quando a gente vai para consulta, eles esperam receber uma criança totalmente, né, lerda, totalmente, né, e não, ele é uma criança muito ativa, presta muita atenção, é muito atento a tudo, muito esperto, sorridente, né, e assim, graças a Deus, cara, a gente tem visto, assim, as mãos de Deus na vida dele, desde o início até hoje, os cuidados de Deus. Meu filho é um milagre vivo, né, um testemunho vivo da glória e do poder de Deus. Que louco, mano. Que linda história, bicho. Muito legal, mano. Ai, quem diria? O Yanomamezinho, o índiozinho. Cara, e por incrível que pareça, ele vai ser moreninho, mas ele tem os olhos da mãe, viu? Os olhos azuis. Meio verde, sei lá, é um negócio, O índio de zóio claro. Isso aí, bem por aí. Ai, legal, cara. Nossa, mano, muito legal. Outra coisa, como é que tá aquela falha que você tinha aqui? Ah, não tem mais não, cara. Aqui, ó. Não, aqui desse lado. Não tem mais não, desse lado aí. Estresse. Aquilo foi muito estresse, cara. Não sei porquê, eu nunca fui uma pessoa estressada. Eu fui no médico, né? Fui ver o que era e tal, e fui lá, examinou e não tinha nada, não tinha nenhuma infecção, nenhuma bactéria, nada. Ele perguntou, o que você faz? Eu falei, eu faço faculdade, né? Tá no último ano, TCC, né? Eu falei, isso aí. Ele falou, é estresse, cara. É estresse. Eu tenho Tirrion na minha vida. Falei, tá bom, né? Eu falei, tá bom, se o senhor tá dizendo que é estresse, então é estresse, tranquilo. Mas depois voltou o cabelo normal, cresceu. Agora é aqui, ó, que tá caindo, ó. Dá pra ver. Cara, deixa eu ver se eu lembro outra coisa. Poxa. Data Show? Nossa, o Data Show, mano! Ei, Luiz! Eu lembro, hein? Data Show. Aquela brincadeira, quem foi que trouxe? Quem foi que trouxe, né? Apanhava, né? Você que trouxe apanha. Cara, eu fui o cara que mais apanhei da turma. Ai, fui o cara que mais apanhei, cara. Mano! Nossa, nem fale. E grego, bicho? Você ainda lembra? Cara, vagamente, viu? Algumas coisas, assim. Eu até uso o grego para preparar pregação, estudo, mas, assim, aquilo que eu leio nos livros, né? Não falo, lembro vagamente, não lembro de muita coisa, não. Alguns conceitos ficam na mente, né, na cabeça, algumas coisas você não esquece, mas eu preciso me esforçar mais, me aplicar mais no grego. Preciso até comprar uns materiais, assim, de grego, estudar um pouco por conta própria. Porque eu lembro que no grego você começou arrebentando, depois foi só ladeira abaixo. Foi caindo. Eu acho que foi perto acho que foi no último semestre de grego, alguma coisa assim. Não sei se você lembra uma prova que o Fernando deu. Cara, que, sei lá, você vai chegando no final do curso, você vai meio que largando mão, não sei, você vai meio que desanimando. Alguma coisa assim. Não deveria ser assim, né? Não deveria ser, mas infelizmente acontece. Mas é o cansaço. A gente acaba se deixando levar. É um cansaço normal, mano.
Oh, a gente se matava nas aulas que não tinha nada a ver, introdução bíblica, discipulado, QT, uns bagulho que não tinha nada a ver. Quando chega no final do curso, você não aguenta mais nada mesmo. Normal. São 4 anos tensos, cara. Tenso. É quando você chega nas matérias mais importantes, nas matérias assim de primordiais, você não tem mais paciência para ficar estudando. Então, e aí eu lembro de uma prova de grego, mano, que aí o Fernando, ele pegou e juntou os melhores da turma. Os melhores, os médios e os mais fracos. Era em dupla, aí só era bom com bom, ruim com ruim. Lembra dessa prova? De vocabulário? Lembro, cara. Cara Lembro. do céu. Eu lembro que eu também sentei... é sacanagem, né? Pra ninguém carregar ninguém, né? Sacanagem. E aí eu lembro, mano, que eu sentei com o Argote. Aí, mano, tipo assim, muita coisa você já não conseguia memorizar, não tinha como gabaritar aquela prova. Aí eu lembro que eu fiz a prova, eu falei, mano, vamos fazer o seguinte, o que der a gente responde, o que não der a gente deixa em branco. E aí chegou na hora da correção, mano, cada um corrigiu a própria prova. Eu lembro disso. Mano, eu só sei que eu fui preenchendo um monte. Aí eu preenchi um monte. Aí ele falou, você vai preencher tudo? Eu falei, não, tudo não. Vamos deixar alguns vazios, vamos errar alguns de propósito para não dar na cara, mas tudo não. Dessa eu não sabia, não. Desse fato aí eu não tava por dentro. Cara, manda esse vídeo para ele, manda. Manda pra esse vídeo para ele. Essa parte aí. Eu vou mandar, eu vou falar para ele assistir. Ele vai pedir para a diretoria rever o seu histórico lá de grego. E você, mano? Você lembra de mais alguma coisa, assim? Cara, eu não tenho muitas lembranças, assim, do seminário, não. Eu lembro, assim, do nosso convívio na sala de aula, né? Das nossas risadas, brincadeiras, tanto dos momentos de descontração quanto dos momentos de seriedade, né? Mas do seminário em si eu não tenho muitas lembranças, não. Né? Lembro da vez que o nosso amigo Vadione quis bater no pastor Isaac, né? Lembro da vez que o Ivanildo quase apanha também do Vadione na cozinha. O que mais? Eu lembro de outras coisas que mais algumas pessoas faziam, mas não é lícito contar aqui, não. A Luzimar viajando no casulo dela até o Paraguai, fechada dentro da coberta dela, você lembra disso? 4 anos viajando total, os 4 anos no mundo nas nuvens, Neide dormindo o curso inteiro, roncando, o que mais? Nossa, o Flo dormiu bastante tempo também, né? Flo lutando, não sei que luta no quarto, né, sozinho, achando que era o Bruce Lee. Eu tenho esse vídeo até hoje. Esses dias eu joguei no nosso, eu tenho um grupinho, ele, o Luiz e as esposas, e eu joguei o link desse vídeo que eu tenho no YouTube, esse vídeo até hoje, cara. Cara, tem mais alguém que tem isso. Não sei se é você que postou esses dias atrás esse vídeo. Isso, tá. Deixa eu só um pouquinho no carregador aqui do celular. O carregador tá aí, amor? O Argote fazendo não. O Argote, você lembra do Argote brigando com... Eu lembro da Rinha. Eu lembro da Rinha, o Argote brigando com Israel. O Argote brigando com Israel, foram parar na... Não sei se foram parar na diretoria. Por causa de uma chave, bicho, uma chave. Por causa de uma chave. Eu tô num grupo, cara. Ah, você tá no grupo lá dos amigos da FATESB, né? Tô lá. Fizeram eu fico vendo lá, aquelas palhaçadas lá. Essa semana, inclusive, eu vou gravar com o Bobulho. Ah, é? Que legal, cara. Que bacana. E o assunto era esse lá, né? A briga do Israel com o Argote lá. O Argote deu sua explicação, porque ele não perde, né? Ele nunca tá errado, ele não sabe, ele tem que se defender. Então de novo, ele, né?
argumentou lá de novo, tentando explicar o porquê que ele ficou tão bravo daquele jeito. Mas, bom. Legal, mano. Da hora. Bom, vamos lá. Fazer umas perguntas aqui rapidinho aqui para também te liberar para você poder jantar, que eu acredito que você deve estar com fome. É isso. Cara, um sonho que você tá com fome. Eu tô. Mano, hoje eu tô com quase 120 quilos, cara. Eu engordei pra caramba. Tá louco, cara. Eu tô com 100. Tô chegando nos 100. Aí. Tá parecendo uma bola também. É que você tá com barba, então a papada esconde. É, verdade. Então, Iano, fala aqui pra gente. Um sonho que você tinha quando criança. Cara, era um sonho de criança mesmo, né? Um negócio meio assim, cara. Quando eu era criança, o meu sonho era ser, cara, sei lá, eu tinha vontade de ser policial, tinha vontade de ser militar, cheguei a pensar falar que seria um bom bombeiro, sonho de menino, né? Que olha assim e acha tudo isso bonito. Mas aí depois eu fui crescendo e o meu porte físico não. Eu fui percebendo que o meu porte físico não me permitia trabalhar nessas áreas, não. Ai. Um sonho que você realiza. Cara, já... Voltando aqui, vai. Não, pode falar. Não, terminei. Não, aí depois você vai crescendo, cara, é assim, eu comecei a sonhar realmente com o ministério, né? Com a pregação, com o ensino, e graças a Deus me permitiu realizar esse sonho, né? Que coincidiu, obviamente, com o chamado de Deus na minha vida. E além disso, cara, um dos meus, vamos dizer assim, além desse sonho, o meu outro sonho, que eu posso dizer que foi o único outro sonho que eu tive na vida, foi formar uma família, né? E graças a Deus me permitiu casar com uma pessoa maravilhosa, formar uma família, né, abençoada por Deus, harmoniosa, né, e graças a Deus por isso, sonho realizado. Hoje eu posso dizer que eu sou um homem realizado, um homem feliz, uma esposa que eu amo, que me ama, um filho maravilhoso, familiares abençoados, amigos maravilhosos, e também, né, trabalhando no reino de Deus, atuando no ministério. Então eu creio que tenho a certeza de que os meus sonhos se realizaram. Isso, e aí antecipa a minha próxima pergunta, que é um sonho que você realizou. Obrigado, valeu aí, você tá escondido. Ai, meu tá Deus. Escondido. Bom, e um sonho que você ainda quer realizar? Cara, um sonho que eu ainda queira realizar, não tenho, cara. De verdade, acho que não. Pelo menos por assim, no momento, na minha cabeça, não lembro. Todos os sonhos que eu tive, graças a Deus, já se tornaram reais. Legal, muito bom, muito bom. Uma palavra que te define. Paciência. É verdade. Pensa num cara paciente. É verdade, isso eu concordo. Pensa num cara paciente, cara. Para me tirar do sério, para esgotar minha paciência, precisa de muita coisa. Isso é verdade, muita mano. Coisa. Minha esposa tá falando aqui que é por isso que ela casou comigo. Cara, não, paciência. Pior que é real, mano. Eu achei que fosse por causa da cidadania francesa, mas não é não. Por causa da paciência mesmo. Cara, se eu pudesse, eu tinha pegado você, colocado você numa caixinha e trazido pra Marília, velho. Na boa, na moral. Que isso? Ai, cara. Tenho vontade de conhecer Marília, viu? Se Deus quiser, ainda vou conhecer Marília ainda. Vem, só vim. Se Deus quiser. E o que é mais engraçado, cara... Hoje a gente tava falando disso aqui. Assim que passar a pandemia, a gente tem que ir pra Marília, conhecer Marília. Não, vem com pandemia mesmo. Não dá nada não. Eu jogo bola. Tô jogando bola normal toda semana.
fazendo academia, tudo. Toro o pau. Mano, hoje... Vida normal. Não, pra mim é normal. Hoje, cara, é mais fácil eu ver o Dizzy do que ver o Flo e o Luiz, cara. Você acredita? O versículo que você mais gosta. Cara, eu até anotei aqui, cara, um versículo que, assim, tem feito parte da nossa vida. Deixa eu pegar aqui. Desde que a gente soube, né, do diagnóstico do nosso filho. João, capítulo 9, versículo 3, né? Jesus ali caminhando, ele passando ali pelo caminho, ele encontra um cego de nascença. E aí os discípulos viram para ele e perguntam, né? Mas Jesus, quem pecou, né? O pai, a mãe, né? E aí Jesus responde no versículo 3, né? Do capítulo 9 de João. E ele fala, nem ele pecou, nem os pais dele, né? Mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. Então, a gente traz, tanto eu quanto a minha esposa, a gente traz esse texto no coração, né, por causa do Augusto, e porque, assim, né, a gente sabe que tem pessoas que têm esse tipo de pensamento, né, se aconteceu alguma coisa é porque a falta de fé, alguém pecou, é castigo de Deus, alguém, né, é Deus trazendo juízo e tal, e tal, e tal, e nem sempre, né, às vezes pode ser que sim, mas nem sempre, né, então, assim, quando a gente soube do diagnóstico dele também, quando a gente viu ele, né, depois de nascido, saudável, cheio de saúde, cheio de vida, assim, foi um texto que marcou a gente, né, foi um texto que trouxe muita paz, né, para os nossos corações, muito consolo, renovou a nossa fé e nos deu muita esperança de que Deus estava no controle de tudo, cuidando, guardando, com a boa mão dele estendida sobre a vida do Augusto. E é isso, Jesus responde para os discípulos, nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu, né, para que nele se manifestasse a glória de Deus. E a gente viu ali, para a gente foi muito palpável, está sendo muito palpável a manifestação da glória de Deus na vida do Augusto. E a minha oração é essa, cara, que ele cresça temente ao Senhor, um homem cheio do Espírito Santo, um homem profundamente conhecedor da palavra de Deus, que ame a Deus, e que a vida dele seja para a glória de Deus, e que Deus manifeste nele, através dele, o seu poder, sua glória, sua graça, que ele seja um testemunho vivo, né, do poder de Deus para as pessoas à sua volta. Legal. Então, João, capítulo 9, versículo 3, esse é o versículo que tem estado no nosso coração constantemente. Muito bom, muito bom. Cara, a frase que você mais gosta? Cara, a frase que eu mais gosto, frase do meu TCC, cara. João Calvino, não poderia ser outro, né? Não poderia ser outro. Aqui, cara, a frase que eu mais gosto, ó. Para nós, só a glória de Deus é válida, fora dela, só a mera vaidade. Boa, muito boa. Para nós, só a glória de Deus é válida, fora dela, só a vaidade. É muito isso. Boa. Legal, mano. Uma última pergunta. A esposa também é calvinista? Fala aí. Graças a Deus por isso. Bom, aleluia. Senão não teria casado com ela. E nem ela comigo. E nem ela comigo. Legal. Muito bom. Por isso. Minha família é predestinada. Eita, ai caramba. Tava aqui na minha parede o quadro do meu casamento, e aí eu e a Stephanie segurando um quadrinho escrito "Tava predestinado" e uma rosinha, uma tulipa desenhada. Bacana, cara. Gostei da ideia. Gostei da ideia. Iano, cara, legal, muito bom bater esse papo contigo. Cara, eu, assim, matei minha saudade que eu tava de você, da gente bater um papo. Claro que melhor quando a gente poder se encontrar, mas, cara, muito legal bater esse papo, poder ouvir essas histórias, poder ouvir sobre teu filho, eu não sabia.
né? E poder ver, assim, que voltando, falando de novo, né? Poxa, não tem heroísmo, não tem, né, aquelas coisas mirabolantes, mas é entender que é a vontade de Deus e caminhar naquilo que Deus tem colocado na nossa frente. Cara, muito legal, muito bom poder ver que, assim, que você está saudável espiritualmente. Conversando com você, dá para perceber esse tipo de coisa. Amém. Muito bacana, muito bacana. Amém. Cara, é isso, cara. Para mim é a fé vivida na prática, no dia a dia, né? Enxergar Deus, a ação de Deus nas coisas comuns do dia a dia, na família, na esposa, no filho, no trabalho, na igreja, as coisas comuns, né? Eu não sou um cara que espera assim por coisas mirabolantes, né? Por coisas, logicamente, se Deus quiser fazer algo, né, vamos dizer assim, estrondoso, né, ele faz, né? A gente não está aqui para limitar o poder de Deus, mas para mim, quanto mais simples a minha vida for, melhor é, e eu creio que assim a gente glorifica o Senhor também, né? Legal, da hora. Mandar um abraço aí para a esposa, um abraço no filho. Opa! Cara, isso aí. Que assim, fala aí. Não, pode falar. É que eu já vou encerrar. Pode falar aí. Cara, assim, eu agradeço o convite, né? Para mim foi uma surpresa, né? Não no sentido de ser um cara bacana, né? Dar uma entrevista pro Lucas, né? YouTuber. Quem sabe o seu ministério não seja ser influencer, né? Seu chamado. Tô brincando. Cara, foi muito bacana, assim, obrigado pelo convite. Matei também saudade, né, da gente conversar, dar gargalhada, dar risada juntos. Muito bacana, muito bom também te ver bem, te ver casado, né, vivendo a sua vida, trabalhando no reino de Deus. E é bom, cara, bom seria se a gente pudesse reencontrar todos os amigos da turma, né, rever todo mundo, conversar, saber como cada um tá, se alegrar, né, com as alegrias de todos e também chorar com, né, quem sabe que a vida não é só alegria, também tem choro, tem lágrimas, e aí eu sinto saudade do convívio, né, da nossa turma, todas as coisas, seja até mesmo dos dos roncos, até mesmo do Tirion, até mesmo das... É muito, muito legal, cara. Agradeço o convite, muito bacana. Para mim está sendo novidade, né? Uma experiência nova, ser entrevistado. E obrigado. E é isso. Isso aí, mano. Valeu. Um abraço forte, um abraço para a esposa. Que Deus abençoe vocês. Fica aí o convite, então, para toda a nossa turma. Quando sair esse vídeo, eu vou marcar todo mundo, entendeu? A gente precisa marcar de se encontrar todo mundo. Nós traz a Neide marca, né? Lá da Bolívia, nós traz o Bolívia da Bolívia. A Bolívia, né? Bolívia, E aí a gente o Vadione parece que tá aí pelo não sei, parece que ele tinha ido para fora do país também, não tenho certeza. Mas a gente não tô sabendo, não. Me contaram assim esses dias meio que por cima, mas enfim. Mas vamos fazer isso aí. Bom, galera, por hoje foi isso aí, essa conversa muito bacana com esse meu amigo do coração, esse cara que eu gosto demais. E por hoje é só, semana que vem tem mais. Valeu, Thiago, obrigado. Falou, abraço, Deus abençoe. Amém.